E a gente recebe agora o Lorival Santana, aqui, o nosso analista de internacional, porque ele traz um mapa de como fica a América Latina após a eleição de Javier Milei. Muito boa noite. Boa noite. Eu vi ontem, assisti a CNN durante o sábado e também o domingo, vi que você ficou até tarde, né, explicando lá. E eu achei interessante o ponto em que o Lorival falou ontem, aí eu vou fugir um pouco aqui do mapa, mas só de forma informal, quando o presidente Lula tuitou sobre o texto, né, dele, que o Lorival disse, a bola agora está com o Javier Milei, para poder ele agora responder, né? Uhum. Só que houve aí a postagem agora do ministro, né, que não pegou muito bem até entre os integrantes do governo. Boa noite, Lorival. É verdade. Mas não sei se a não postagem teria sido suficiente para o Javier Milei tomar a iniciativa. Boa noite. Na verdade, é um mapa feito pela nossa editora de internacional, Mariana Catati, e eu vou só trabalhar em cima desse mapa e tem a ver com a discussão que vocês estavam tendo aí a respeito de direita e esquerda. Lorival, antes do mapa, deixe-me fazer uma pergunta sobre a avaliação, a situação lá na Argentina. O que pesou muito nesse segundo turno foi justamente também os votos da Patrícia Bullrich, né? E também do apoio do Macri. Isso influenciou. Eu vi um vídeo dos dois se abraçando, então foi algo até tipo, obrigado pela ajuda e o discurso é um discurso de continuidade. Ele disse que foi uma ajuda desinteressada, né? Veja, a Patrícia Bullrich teve 24% no primeiro turno, Milei teve 30% e o Massa teve 36%. Se você, claro que não é exatamente assim, a política e o deslocamento de votos não é uma ciência exata, mas se você somasse os votos da Patrícia Bullrich, 24, mais os do Milei, 30, daria 54. Milei teve 56. Né? Então, há uma coincidência aí interessante Por quê? Porque o deslocamento do voto moderado da Aliança Juntos pela Mudança, a qual pertencem a Patrícia Bullrich e o prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta, esse voto moderado do Larreta já tinha ido para o Sérgio Massa no primeiro turno. Então, o deslocamento mais importante de votos que aconteceu foi do primeiro para o segundo turno. Eu digo, o deslocamento de votos moderados entre as primárias de agosto e o primeiro turno de outubro, né? Então, o que ficou faltando foi o deslocamento da Patrícia Bullrich para o Javier Milei. Foi por isso que o Javier Milei venceu a eleição. Oi, fala. Não, por favor, fique à vontade, Lorival. Bom, a gente tem aqui em vermelho os países que são governados atualmente por governantes considerados de esquerda, né? Esse ainda é o caso da Argentina até o dia 10 de dezembro, se é que não será antecipada a posse do Javier Milei perante o vazio de poder causado pela ameaça do Sérgio Massa de renunciar antes. Mas esse não é o quadro que a gente está vendo hoje. Então, digamos, até dia 10 de dezembro, aí depois essa cor muda de vermelho para azul na Argentina. Né? Aí a gente tem o Uruguai, do Lacalle Pou, e o Paraguai, né, que também é governado, e o Paraguai, desde quase sempre, a última vez foi Fernando Lugo, lá pelos idos do início da década de 2010, que era de esquerda e governou o Paraguai, acabou sofrendo impeachment, inclusive, né? Mas o Paraguai tradicionalmente é governado pelo Partido Colorado, que é de direita. E aí a gente tem aqui o Equador, né? Que também teve uma eleição que acabou vencendo a direita e já era governado antes pela direita também de Guillermo Lasso. Aí a gente tem Costa Rica e Guatemala. E El Salvador? E El Salvador, esse pequenininho aqui. El Salvador pelo explosivo presidente, que é um presidente populista, né, difícil até de rotular, na verdade. Mas a Guatemala vem sendo governada pela direita há um tempo já, e a Costa Rica
está com a centro-direita e antes estava com a centro-esquerda, né? Lembrando que a Costa Rica é um exemplo de sucesso, assim como o Uruguai e o Chile, né? Que mesmo alternando entre a centro-direita e a centro-esquerda, mantém os princípios heterodoxos da condução da economia e vai levando bem a sua economia. Isso acontece também no Uruguai e no Chile e no Peru. Uma certa medida também é possível dizer isso, vai se alternando entre esquerda e direita, mas mantém um rumo. E a Colômbia também, sobretudo até agora o Gustavo Petro, antes do Gustavo Petro, também tinha uma condução bastante linear da política econômica, com um Banco Central independente e assim por diante. De maneira que essa é uma generalização que acaba perdendo muitos dos matizes, né, muitas das nuances, e é nessas nuances muitas vezes que se esconde a verdade, aquilo que é mais importante para a gente olhar para esses países. E, claro, existem aí as ditaduras que não foram incluídas, né, como a Venezuela e Cuba e Nicarágua. Uhum. Lorival, puxando para um ponto aqui que a gente não estava para poder falar, mas um país, o Javier Milei pretende dolarizar a economia lá na Argentina, né? Um outro país que fez isso foi o Equador, né? Sim. Desde, acho que 2000. Eu cobri a dolarização do Equador. E que resolveu a situação da inflação lá, não foi, Lorival? Estava uma inflação 90 alguma coisa, caiu para 30 até o início, e hoje a inflação lá está em 2 dígitos. Eu acho que em 2022 estava 3 alguma coisa, ou 2 alguma coisa, não me lembro agora. Mas países que dolarizaram a economia porque estavam com uma inflação muito grande, Equador, eu acho que o Panamá e El Salvador. Sim. Sim, Panamá. Não sei como é que está o exemplo lá no Panamá e no El Salvador, mas eu sei que no Equador a situação lá em geral, melhorou. O que acontece primeiro é um empobrecimento da população, porque para você fazer o ajuste e ter, então, a liquidez necessária, que aquele valor em dólares equivalente à economia, à moeda local, em geral, há uma falta de dólares e aí, com a aproximação de uma política de dolarização, a moeda local perde valor e isso é um ajuste que acaba permitindo que se faça um cálculo de quanto é a moeda circulante para converter em dólares. Então, geralmente a população perde o poder aquisitivo, empobrece realmente, né, para poder ter o valor em dólares. E também os preços sobem, porque aí os preços passam a ser em dólar, né? Então aquela vantagem competitiva de poder exportar com uma moeda depreciada desaparece, né? E as coisas de repente são todas em dólar, muitas vezes num preço parecido com o dos Estados Unidos, quando os salários não têm o mesmo valor que tem nos Estados Unidos. Então, tudo isso são ajustes que são meio dramáticos, assim. Mas, de fato, traz a estabilidade, porque aí já não tem mais aquela opção de um banco central que fabrica dinheiro, como a gente viveu aqui no Brasil nos anos 70, 80 e início dos anos 90, e como a Argentina vive hoje, né? Então, isso acaba e aí passa a ter uma estabilidade. E aí são necessárias outras medidas, naturalmente, para melhorar o ambiente de negócios, para que haja mais produtividade e aí o país se especialize naquelas áreas em que ele é competitivo e aí passe a exportar, né? Não tem mais o recurso, como eu disse, de depreciar a moeda para aumentar a exportação, mas se ele é competitivo, se o ambiente de negócios é aprimorado, ele consegue exportar e com isso receber dólares, receber divisas e aí com o passar do tempo tem a chance de o poder aquisitivo aumentar sem inflação.